E aí galera, tudo bem com vocês? Agora que matematicamente a permanência na Série B já está garantida, que a gente não corre mais risco aí de queda para a Série C, é hora da gente fazer aquele já tradicional vídeo de lista de dispensa, falando sobre todos os jogadores do elenco do Cruzeiro e aqueles atletas que eu espero que não estejam no nosso plantel para a temporada 2022. Até o momento que eu fecho esse vídeo, no dia 20 de novembro, o Cruzeiro usou 44 jogadores diferentes nessa temporada, mas eu diria que o elenco principal do Cruzeiro hoje é composto por esses 35 jogadores aqui. Isso porque alguns atletas deixaram o clube, né? Casos aí de Matheus Barbosa, de Clebinho, de Ayrton. E tem alguns jogadores que atuaram pelo nosso time principal nessa temporada, mas nesse momento estão incorporados ao plantel sub-20. Para dar 3 exemplos, a gente tem o zagueiro Paulo, outro zagueiro o Everton e o lateral esquerdo Kaique. Atletas que inclusive podem voltar a fazer parte do elenco no próximo ano, mas a ideia hoje é falar sobre lista de dispensa mesmo. E antes de falar das posições, só fazer um aviso já tradicional também. Quando a gente usa o termo lista de dispensa, não se trata simplesmente de você mandar jogadores embora. Até porque os atletas que têm contrato vigente com o clube, se você quer dispensar esse jogador, você tem que pagar todo o contrato dele em forma de multa rescisória. Então, para dar um exemplo aqui, você vira e fala assim: não quero ter o Marcelo Moreno no Cruzeiro em 2022. A menos que você consiga arrumar uma negociação para esse atleta, você não pode simplesmente dispensá-lo, senão você tem que pagar todo o salário do Marcelo Moreno até dezembro de 2022, quando acaba o contrato dele. Estamos entendidos quanto a isso, né? Então vamos iniciar essa ideia de planejamento aí pelo gol, obviamente. Aqui o Cruzeiro tem 3 goleiros, nenhum deles está com o contrato acabando agora. O Fábio é o titular, renovou o contrato recentemente, seguirá sendo o dono da camisa 1 do Cruzeiro. A gente tem Vinícius e Lucas França, que eu acho que seria interessante um deles sair por empréstimo, justamente porque goleiro só joga um, e no caso do Cruzeiro, como a gente está acostumado, só joga o Fábio. E eu acho que o ideal seria que o Vinícius fosse emprestado. Embora se aparecer uma proposta pelo Lucas França, o Vinícius pode ser o reserva do Fábio. Mas pelo que eu já vi desses goleiros jogando, acho que o Lucas França é melhor, ou pelo menos está melhor preparado. E vale destacar que para a próxima temporada, o Denivis, que é o goleiro do time sub-20, não tem mais idade para base, tá? Então naturalmente ele vai ser integrado ao elenco principal. Para a zaga, nesse momento o Cruzeiro tem aí 5 opções, tá? Ramon, Eduardo Brock, Rodolfo, Léo Santos e Joseph. E vou puxar a lista de dispensa com o Joseph, né, que é zagueiro, volante, mas na verdade chegou como lateral. Ele não é atleta do Cruzeiro, ele está emprestado ao nosso clube e o contrato está terminando agora. Então Joseph vai com Deus, que consiga jogar muito bem em outro clube. Outro zagueiro que eu acho que não pode ficar no Cruzeiro de jeito nenhum é o Rodolfo, que já foi um excelente zagueiro, mas como mostrou nessa Série B, ele não é mais. Muitos problemas físicos, um salário alto, até considerando que para quem não tem dinheiro todo pouco é muito. E uma coincidência negativa é que nas 2 maiores sapatadas que o Cruzeiro tomou nessa Série B, né, que foram as derrotas para Vitória e para Avaí, o Rodolfo estava lá presente na nossa zaga. No caso do Ramon, ele foi titular durante quase toda a temporada e não fez um bom 2021. Mas ele tem contrato com o Cruzeiro até 2023 e eu não vejo ele como um jogador que tenha muito mercado. Nesse caso, eu acho que o Ramon pode seguir no elenco do Cruzeiro, não necessariamente para ser titular, mas como uma composição de elenco. Até porque a gente está vivendo um cenário de muita incerteza e nesse momento o Cruzeiro não pode contratar atletas. Então alguns jogadores que a gente não queria que ficassem para a próxima temporada, nesse momento é melhor aguardar a situação, justamente por essa impossibilidade de trazer outras peças. No caso do Eduardo Brock, que por incrível que pareça foi o nosso melhor zagueiro durante essa Série B, é um atleta que tem contrato até o final do Campeonato Mineiro. Então eu não mexeria no Brock nesse momento, tá? Nem para colocar numa lista de dispensa e muito menos para renovar o contrato. Acho que nesse momento o Eduardo Brock pode continuar compondo o elenco do Cruzeiro e nesse primeiro semestre de 2022 vai ser definida a situação dele. Mas na minha ideia de time pro ano que vem, Eduardo Brock não tá entre os titulares. O Léo Santos não é um caso simples porque ele está emprestado ao Cruzeiro, ele é jogador do Ituano. O Ituano que inclusive conseguiu o acesso e vai disputar a Série B do ano que vem. E eu tenho dúvida se o time paulista vai querer emprestar esse atleta pro Cruzeiro sendo um adversário direto na mesma competição. Pra mim tá muito claro que o Léo Santos não é um grande zagueiro, embora ele seja um zagueiro grande. Talvez por isso tenha inclusive marcado 2 gols nessa Série B, tenha sido até uma peça útil, e eu vou colocar ele aqui num terceiro grupo que é dos jogadores que tem a situação indefinida, justamente porque se for possível reemprestar
emprestar o jogador, talvez ele poderia até ficar e ser um elemento útil no plantel do Cruzeiro. Agora, se a gente tiver que desembolsar alguma coisa para ficar com ele, aí, irmão, pode seguir seu rumo e voltar para Itu. Aqui para lateral direita, a gente tem a situação do Raul Cáceres, que é um jogador que claramente o Vanderlei Luxemburgo não gosta, mas que para mim é muito claro, ele é o melhor lateral direito que a gente tem. E isso não é um elogio ao Cáceres, é uma crítica aos outros, especialmente Norberto e Rômulo. Até porque o Giovani praticamente não jogou, né? Ele só entrou em uma partida lá na época do Felipe Conceição, e aqui entra a minha estranheza. O Cruzeiro recentemente renovou o contrato do Giovani. O vínculo estava terminando em dezembro agora e foi estendido até dezembro do ano que vem. Eu não vejo muita perspectiva do Giovani ser utilizado, porque ele é um zagueiro que pode atuar como lateral direito. E já que o Cruzeiro renovou o contrato dele, eu colocaria o Giovani aqui na lista de jogadores para serem emprestados, para que a gente possa observar esse cara jogando em algum lugar, já que aqui no Cruzeiro aparentemente ele não vai ter chance. E aqui nessa lateral direita, para mim o Norberto é outro jogador que não tem a menor condição, não tem base, esse cara tem que ir embora. Ele chegou ao Cruzeiro na época do Mozart, né? Teve ali uma sequência, não fez nada de muito relevante, depois sofreu uma lesão, e acho que aquela partida contra o Vitória, né, que era uma oportunidade para jogadores como ele, como o próprio Rodolfo, deixou claro que são jogadores que não conseguem manter regularmente um nível desse time feio que a gente tem em 2021. Imagina num time bom. Então o Norberto pode ir com Deus, seguir o caminho em outro lugar, até porque o contrato dele tá acabando agora. Para lateral esquerda, a gente tem o Matheus Pereira, que na minha opinião merece ser o titular do time. Fez uma temporada de alguma oscilação, é verdade, ele começou bem o ano, depois teve uma queda, mas fechou bem a temporada, né, até sofrer aquela lesão num choque com o Ariel Cabral. E como a gente já cansou de falar, o Matheus Pereira precisa sim melhorar em alguns aspectos, por exemplo, o cruzamento. Mas na parte defensiva ele já mostrou uma evolução muito boa nessa temporada e conseguiu ser um lateral seguro durante praticamente toda a Série B. O Jean Vitor é outro jogador que eu colocaria aqui na lista das dúvidas, porque ainda que ele não tenha demonstrado nenhuma grande partida pelo Cruzeiro, eu acho que é um atleta que também não comprometeu. E o Jean fez algumas temporadas boas nos últimos anos pelo Boa Vista, até pelo Paraná Clube no ano passado, em que pese o rebaixamento do time. Ele foi um jogador que conseguiu se salvar, e o Jean Vitor é um atleta que, olhando as estatísticas inclusive, ele tem, por exemplo, um bom aproveitamento de cruzamentos. É um dos poucos jogadores nesse elenco do Cruzeiro que consegue acertar mais de 30% dos cruzamentos que tentou para a área. E sim, acertar 30% de cruzamentos é um bom índice para qualquer lateral nesse contexto de Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um atleta que acho que foi prejudicado por algumas lesões, ele teve até uma trombose no olho, né? Quase ficou cego. O contrato dele com o Cruzeiro tá acabando agora e eu não bato o martelo assim que o Jean não pode ficar de forma nenhuma, tá? Eu acho que é um jogador que a gente pode até analisar um pouco mais e dependendo do salário e das condições para uma renovação, ele até poderia ficar no Cruzeiro pro próximo ano. Passando para volantes, aqui tem dois jogadores que eu acho que todos concordamos que não dá mais, né? O caso do Henrique e do Ariel Cabral. Esses atletas estão com o contrato terminando agora. A situação do Henrique ainda não está bem explicada, porque ele passou toda essa temporada no departamento médico, ele não jogou nenhuma vez. E tem aquele negócio, né? Se o jogador está machucado, o clube não pode dispensá-lo. Mas eu não sei até que ponto o Henrique realmente está lesionado nesse momento, ou se ele está apenas fazendo ali um trabalho de fisioterapia, fortalecimento, né? Porque a cirurgia que ele fez foi há alguns meses já. Mas para mim está muito claro que não tem a menor condição do Henrique voltar a jogar pelo Cruzeiro. No caso do Ariel Cabral, já tá bem claro, né? Ele vai fazer a sua despedida nessa partida contra o Náutico, que será inclusive o seu jogo 200 com a camisa do Cruzeiro, né? Vai ser um fechamento aí bonito de carreira ou de trajetória por aqui, de um jogador que tecnicamente eu acho que de 2015 até 2018 ele conseguiu ajudar. A partir daí, irmão, por mais que ele seja um bom profissional, um cara bacana, ele só atrapalhou. E no bonde dos veteranos em fim de contrato, a gente tem aqui o Rafael Sobis, né? Que já deixou bem claro que vai se aposentar e que essa partida contra o Náutico será a última da sua trajetória como jogador. Então, muito obrigado, Rafael Sobis, pelos serviços prestados. Vai andar de moto, vai ser feliz. E voltamos então para a lista dos volantes. Lucas Ventura, o Nonoca e Adriano, eu acho que são jogadores que conseguiram se salvar em meio a essa temporada ruim que o Cruzeiro fez e precisam seguir no clube para 2022, tá? No caso do Adriano, inclusive, resolver essas pendências salariais para que ele possa estender o seu contrato e nos ajudar na próxima temporada. Pro Adriano sair do Cruzeiro, gente, tem que ser com a gente recebendo uma boa grana. Até porque qualidade ele já mostrou que tem.
No caso do Matheus Neres, essa qualidade a gente não viu. É um atleta que tinha algum destaque quando jogava lá na base do Palmeiras, não fez uma Série B ruim no ano passado pelo Figueirense, em que pese a queda do time de Santa Catarina, mas aqui no Cruzeiro a minha impressão foi que em nenhum momento o Matheus Neres esteve em boa condição física. Ele sempre me pareceu gordo. E jogador gordo, para conseguir render bem, ele tem que ser tecnicamente muito bom. E não é o caso do Matheus Neres. Vale destacar que ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022, então a gente precisa buscar para ele ou um empréstimo, ou uma venda, ou dar esse cara para os outros mesmo. É alguém que não passa pela minha cabeça que siga no elenco do Cruzeiro na próxima temporada. Aqui a gente tem o Rômulo, que é um jogador que eu não gostaria que ficasse, mas eu e todo mundo sabe que vai continuar no Cruzeiro, até porque meteram 3 anos de contrato nesse queridão aqui, tá? Então o Rômulo vai continuar sim no elenco do Cruzeiro, por mais que eu adoraria que aparecesse um time da Itália falando: Rômulo, vem cá, volte a ser italiano, vai, parlare. Mas o universo não é tão bonzinho assim com a gente, tá? Então nós vamos ter que aturar o Rômulo no ano que vem mesmo, não tem nem como dispensar. Imagina o tamanho da multa rescisória desse cara. O Flávio, que é um jogador que eu sei que 90% da torcida do Cruzeiro não gosta dele nem a pau, eu acho que é um jogador que pode até ser questionado, ser discutido, porque o Flávio é jogador do América e tá emprestado ao Cruzeiro. Ele veio pra cá e o Alan Ruschel foi pro Coelho. Então se o América tiver interesse em manter o Alan Ruschel, por mim que fique por lá, nem precisa manter o Flávio aqui. Mas eu vejo alguma utilidade no Flávio justamente por ser um volante que consegue ser combativo, assim como é o Nonoca. E se o América empresta o Flávio pro Cruzeiro por mais um ano, né, com o Cruzeiro apenas pagando o salário dele, que não é um salário alto, eu não acho que seja um jogador dispensável. Tecnicamente tá longe de ser um cara brilhante, mas acho que é um nome para ser discutido e que pode sim ter alguma utilidade. Aqui entre os meias a gente tem o caso do Marcinho, que é um jogador que tem contrato até o final do Campeonato Mineiro. E eu penso sobre o Marcinho a mesma coisa que eu penso sobre o Eduardo Brock. Não é um jogador que eu dispensaria nesse momento e muito menos um jogador que eu renovaria contrato, mas manteria no plantel por agora, justamente aguardando o que ele pode fazer nos próximos meses. O Giovanni Piccolomo tá com o contrato acabando agora em dezembro, mas acho que até pelo contexto de Série B, ele é um bom meio atacante, não é um craque, não é um jogador acima da média, mas ele consegue fazer o Cruzeiro ser um time minimamente organizado e criou algumas oportunidades, né? Giovanni, que é um dos artilheiros do Cruzeiro na Série B, com 5 gols ao lado do Marcelo Moreno. Então se o Giovanni não tiver pedindo um valor absurdo pela renovação, é um atleta que eu manteria sim no Cruzeiro para a próxima temporada. O Marco Antônio é um jogador que eu espero que fique no Cruzeiro e que tenha cada vez mais oportunidades, ainda mais num Campeonato Mineiro, né? Que ele pode jogar até como um segundo volante, porque são jogos em que o Cruzeiro vai ter mais a posse de bola, precisa criar mais oportunidades, e acho que é o momento para o Marco Antônio jogar mais e ir pegando confiança mesmo, que é uma coisa que o atleta precisa nessa transição de base para profissional. No caso do Claudinho, é um jogador que mostrou uma boa evolução nessa temporada do Cruzeiro, e acho que o Claudinho pode sim ficar no elenco, até porque o Luxemburgo tem utilizado ele muitas vezes como um meia pelo lado, que ele tem alguma dificuldade, é verdade, mas é um atleta que é patrimônio do Cruzeiro, tem contrato longo, então eu não mexeria no Little Claude. Indo para os pontas agora, o nosso amigo Felipe Augusto, eu não tenho a menor dúvida que esse cara tem que ir embora, velho. E ele é um jogador extremamente raçudo, extremamente dedicado, sempre que entrou ali com a camisa do Cruzeiro ele deu sangue, mas ele é ruim de bola, né? E o fato do Felipe Augusto ser polivalente, quer dizer, ele pode ser um ponta, mas ele pode ser lateral, acaba duplicando a possibilidade dele jogar. Então o Felipe Augusto tá sempre envolvido nas partidas, por mais que renda muito pouco. Para vocês terem uma ideia, Felipe Augusto é o 5º jogador que mais atuou pelo Cruzeiro nessa temporada, com 44 partidas. O contrato dele tá acabando agora no fim da temporada e eu torço que ele seja muito feliz na vida jogando por outro clube. O Keké eu vou colocar nessa lista aqui dos jogadores que eu tenho certa dúvida, justamente porque a gente não viu nem 90 minutos desse cara em campo. Ele entrou em 4 partidas, sempre vindo do banco, mas eu acho que não tem como a gente avaliar esse atleta mesmo. Então se o Tombense, que também está na Série B, né, aceitasse aí reemprestar o jogador pro Cruzeiro para uma outra temporada, seria um nome que a gente poderia avaliar no Campeonato Mineiro. Agora, se a gente tiver que desembolsar alguma coisa para ficar com ele, aí o Keké volta pro Tombense e vai ser feliz em outra freguesia. No caso do Bruno José, é um jogador que eu manteria sim no elenco do Cruzeiro para a próxima temporada, até porque acho que o Bruno José teve uma grande queda de rendimento a partir do momento que ele sofreu aquela lesão no tornozelo no jogo contra o Goiás. Ele claramente não tá jogando aí na plenitude da sua forma e acho que se fizer agora uma recuperação física, ele vai poder nos ajudar bastante. Bruno José não é um ótimo finalizador, não é um jogador de muitos gols, mas acho que é um atleta útil, especialmente jogando pelo lado direito. É a mesma coisa de um Ayrton, sabe? É o cara para buscar a linha de fundo, fazer cruzamento e ser aquele atleta que consegue ajudar o time com a sua velocidade,
com a sua capacidade de acertar alguns dribles. E nessa coisa do ponta que tem dificuldade para fazer gol, eu gostaria de falar um pouco sobre o Wellington Nem, que é um jogador que não fez nenhum gol com a camisa do Cruzeiro, que é um jogador que tem boa capacidade de drible, né, mas que nessa temporada ele já mostrou em diversos momentos os problemas físicos dos anos anteriores. E um dado que me chamou a atenção, o Wellington Nem tentou 28 finalizações durante essa Série B. Sabe quantas ele acertou na reta do gol? 5. Das 28, 23 foram para fora. E em comparação com o Bruno José, por exemplo, o Bruno tentou 37 finalizações e 15 foram na reta do gol. É um aproveitamento muito melhor. E como o Wellington Nem é um jogador muito mais caro, ele custa mais e já está se aproximando dos 30 anos, é um jogador que eu também não manteria no elenco do Cruzeiro da próxima temporada. Pensando exatamente nessa questão de custo-benefício. Eu acho que o Wellington Nem entrega muito pouco, por mais que seja um jogador que tenha alguma grife e que nessa temporada nos ajudou em algumas partidas, principalmente cavando uns pênaltis, né? Mas acho que quando a gente faz aí um cômputo geral do que foi a temporada do Wellington Nem, pra mim é muito pouco. Quem eu não tenho a menor dúvida que não pode ficar no Cruzeiro pra próxima temporada é o Dudu, ainda que ele tenha contrato até dezembro de 2022. E o grande problema do Dudu nem é a falta de qualidade técnica, que também é um problema, mas o que me irrita desse jogador é a falta de noção dele. Ele é um cara absolutamente indolente, que não parece prestar atenção no que tá acontecendo. O cara jogava no Primavera da 3ª divisão do Campeonato Paulista e por forças sobrenaturais que ninguém sabe explicar, ele teve uma chance de jogar no Cruzeiro. E o que ele faz quando ele entra em campo? Ele fica andando em campo, moscando, parece que tá pensando em qualquer outra coisa, menos no jogo. E acho que esse perfil, essa mentalidade não casa, velho, não dá. A gente precisa de jogadores competitivos e o Dudu não consegue ser. Aqui o Vitor Leque e o Vitor Roque, imagino que naturalmente eles têm que ficar para a próxima temporada. O Leque tem contrato de empréstimo até o final do Mineiro, com aquele passe fixado em 700 mil reais, que eu acho que é um valor bem acessível para qualquer investidor, então imagino que o Leque vai ficar no Cruzeiro em definitivo. O Vitor Roque é um garoto, tá tendo as primeiras oportunidades e acho que a gente tem que ter paciência com ele nesse processo. E aqui o Zé Eduardo, né, tá rolando toda uma polêmica, mais uma vez, o pai do Zé Eduardo causando problemas pro jogador, o Luxemburgo também não dá oportunidade pro menino jogar. Nesse contexto, eu acho que seria melhor se o Zé Eduardo fosse, inclusive, emprestado, porque quando ele teve os empréstimos no América de Natal e no Vila Nova, que jogou o Campeonato Mineiro, ele conseguiu dar uma resposta e fazer gol. E aqui no Cruzeiro, todo técnico que passa não dá oportunidade para esse cara. Então eu acho que seria bom pro Zé Eduardo sair por empréstimo, até porque ele tem contrato com o Cruzeiro até 2024, não é um jogador que a gente vai perder por agora, e ele ainda é muito jovem, ele precisa retomar um ritmo de competição, e aqui no Cruzeiro tá muito claro que ele não vai receber essa sequência. E pro ataque a gente tem o Thiago, que é um jogador que durante essa temporada fez 4 gols, todos na Série B, e quando a gente analisa o Thiago de 2021 pro Thiago de 2020, a gente já vê claramente que o jogador evoluiu muito. Já o Marcelo Moreno fez pela 2ª temporada seguida um ano muito fraco. O 2020 dele foi horroroso e o 2021 foi um pouquinho melhor, especialmente quando a gente analisa aquele período do Mozart, né, que o Moreno conseguiu fazer alguns gols, foi uma peça importante, mas desde a chegada do Luxemburgo, por exemplo, ele jogou 12 partidas e marcou 2 gols, o que tá longe de ser um bom desempenho quando a gente considera o custo desse jogador. O Marcelo Moreno tem um custo-benefício muito complicado. Ele tem mais um ano de contrato com o nosso clube, né? O vínculo vai até dezembro de 2022 e acho que o Marcelo Moreno vai continuar aqui. Mas eu vou colocar ele nessa lista aqui dos jogadores em dúvida, porque se aparecesse uma proposta, pelo menos pra gente se livrar do salário do Marcelo Moreno, eu negociaria, tá? Eu não manteria ele pra próxima temporada, não. Até porque se ele tava mostrando dificuldades físicas nesse ano, né? A tendência natural é que na próxima temporada ele mostre ainda mais dificuldade. E esse vídeo da lista de dispensa fica por aqui. Eu vou até tirar o Denvis, né? Porque ele provavelmente fará parte do elenco no ano que vem. Mas não foi um elemento regular no plantel principal, então eu manteria, tá? Deste elenco, desses 35 nomes do Cruzeiro, apenas 17 jogadores, né? Fábio, Lucas França, Brock, Ramon, Matheus Pereira, Cáceres e Rômulo. O Rômulo eu não queria, mas por uma questão de necessidade. Nonoca, Adriano, Marco Antônio, Claudinho, Giovanni, Marcinho, Bruno José, Thiago, Vitor Roque e Vitor Leque. Ô Emerson, mas a gente não pode contratar jogador? Como que você quer montar um elenco com apenas 17?
tem gente voltando de empréstimo, tem gente para subir da base e uma ideia de montagem do elenco do Cruzeiro para a próxima temporada sem contratações eu vou fazer na semana que vem. Então, para resumir a minha lista de dispensa, né, eu colocaria aqui 11 jogadores que não podem ficar no elenco do Cruzeiro de jeito nenhum para a próxima temporada, 3 atletas que eu acho que seria interessante se a gente emprestasse para vê-los jogando em outro clube e mais 5 jogadores que em condições ideais de temperatura e pressão também não seguiriam no elenco do Cruzeiro para a próxima temporada, mas que tem uma situação um pouco mais indefinida. Então, na prática, é uma mudança de mais de 50% do plantel, né? Porque ficariam 17 e sairiam 18. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para montar você também a sua lista de dispensa, considerando esses 35 jogadores que hoje fazem parte do elenco do Cruzeiro e quem você acha que não pode seguir para 2022. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!